conselho. Conselho? Conselho que conselho? Tu é psicólogo, né? Que psicólogo o quê, Mayara? Eu vou para uma reunião da instância do controle social do Bolsa Família. Ah tá, essa é boa, nunca ouvi falar. É mais simples que parece, Mayara. Escuta só. O controle social é o controle das ações do Estado pela sociedade. Com a redemocratização no Brasil, os espaços para a população opinar sobre a elaboração das políticas públicas e acompanhar sua execução aumentaram. Dessa forma, a comunidade ganhou mais para garantir o seu direito. Participo de um grupo em que representantes da sociedade e do governo se reúnem para verificar se as políticas públicas estão sendo bem aplicadas e para garantir que os direitos da sociedade sejam garantidos. Ah tá, é nesses conselhos que acontece que a nossa professora chamou de controle social, né? É, exatamente. Ah, isso me interessou, me conta mais. Tá bem, mas a gente vai ter que ir andando porque eu não posso chegar atrasada. O controle social, Mayara, tem a ver com a participação da sociedade na vida pública. Ele acontece quando os cidadãos se mobilizam para acompanhar, avaliar e fiscalizar as ações do governo. É uma forma da comunidade verificar se os recursos públicos estão sendo bem aplicados e se as políticas estão alcançando os seus objetivos. E isso contribui para a melhoria dos serviços públicos. Mas como é que a gente faz esse controle social? Eu já ia falar sobre isso. Deixa eu ver como é que eu posso te explicar. Deixa comigo, Edna. Bom, Mayara, o controle social pode ser exercido pelos conselhos de controle social das políticas públicas, como, por exemplo, as instâncias do controle social do programa Bolsa Família. Os conselhos são órgãos colegiados permanentes e constituídos por representantes da sociedade civil e do governo. São criados para acompanhar políticas públicas e fiscalizar as ações do governo federal, estados e municípios. Ficou mais claro agora? Tá, até aí eu entendi, mas essa ideia de controle social é nova no Brasil, não? Não. Não? Não, claro que não. Mas ela foi assegurada pela Constituição de 88. Ah, eu nem era nascido. Nem eu, mas já tinha gente pensando no Pois nosso é, futuro. pessoal, a Constituição de 88 realmente trouxe vários mecanismos de controle social. Vamos ver alguns exemplos. A democratização e promoção da transparência das ações do Estado. O dever de prestação de contas à sociedade. A necessidade de controle social por meio da criação de conselhos. O acompanhamento das políticas públicas em todas suas etapas. A formulação, execução, monitoramento, avaliação e financiamento. Vamos saber de nossas conquistas, né, Adila? É, Maria, mas também não é só ter direitos. Nós precisamos participar para que essas conquistas sejam garantidas para todos. Pois é, né? É, e é por isso que eu virei conselheira. De líder estudantil a conselheira, E né? com muito orgulho. Mas, Adila, quais são esses órgãos que promovem o controle social? Você já deve ter ouvido falar nos conselhos municipais de educação, saúde, assistência social e agora a instância de controle social do programa Bolsa Família. Ah, tá. Quer dizer que participando desses conselhos é que nós fazemos com que a política pública tenha resultado no nosso município, né? É isso. É isso mesmo, os conselhos de acompanhamento e controle social das políticas públicas permitem que a vontade da população seja ouvida e respeitada. Ou seja, a comunidade passa a ser o personagem principal nessa história, o que significa uma mudança na mentalidade e de atitude. Ok, mas a participação em um conselho é a única forma de fazer o controle social? Claro que não. O controle social pode ser feito de várias formas. Então, mas me explica um exemplo. Por exemplo, como eu te disse, o controle social pode ser feito através dos conselhos. Mas os conselhos eu já entendi, não são instituições com funções claramente definidas de acompanhamento das políticas públicas. Eu quero saber quais as outras formas, de como são feitos o controle social, de que outras maneiras? Quando pessoas, associações, organizações trazem sugestões ou reivindicam ações do poder público. Só isso? Pensando também nas ações de fiscalização das obras do Estado, nós podemos também citar outras instituições. Ah, tá. Como assim outras instituições, Adila? Os órgãos do Poder Legislativo, Executivo e Judiciário, que fiscalizam as ações do governo e do Ministério Público. Você acha então que ouvidorias, como aquela da Secretaria de Educação, que é feita para ouvir
reclamações é um exemplo de controle social? Sim, claro. Qualquer instituição que ajude a fiscalizar as obras do governo e determinar o controle social pode ser considerado. Na minha opinião, é claro. Ah, tá. Sei, entendi. Os conselhos de controle social são espaços de participação da população na gestão pública. Por meio deles, a sociedade pode influenciar as políticas e apoiar sua fiscalização pelos órgãos competentes. Os conselheiros são os olhos e ouvidos de uma comunidade. Eles ajudam a identificar os problemas nas políticas públicas. Ninguém melhor do que a população para saber o que deve ser melhorado. Por isso, a sua atuação dos conselhos, em conjunto com os órgãos de fiscalização, é tão importante. Nossa, Adna, agora eu entendi a importância do Conselho de Controle Social do nosso município. Que bom, Mayara. Deu até vontade de participar. Não seja por isso que qualquer dia desse eu te convido para uma reunião. Ah, tá, tchau. Tchau.